Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, esse canal YouTube, com uma pergunta muito sensível e potente de Anônimo G1. Anônimo, essa pergunta combina com o seu pseudônimo, né? E quando a pessoa não consegue fazer essas transferências, né? Pergunta muito atual, porque de fato a gente acompanha isso, né? Pessoas que tentam se engajar em processos terapêuticos, psicanalíticos, em modalidades de cuidado de si, e não consegue, às vezes atribuem isso não ter encontrado um analista que deu uma boa liga, ou não está no momento de vida que não é o mais propício para falar de si, ou a turbulência dos acontecimentos impede que esse laço, né, que é a transferência, se estabeleça. Mas a par dessas contingências e que sempre estiveram aí, de certa forma, a gente tem mesmo, para alguns autores, uma subjetividade que seria menos votada para produzir transferências, né? Transferências então definidas lacanianamente como o engendramento desse sujeito suposto saber, como uma relação de enigmatização do inconsciente e do desejo, que não é resolvida por uma identificação com o outro, que não é resolvida por uma demanda ao outro, que não é solucionada por uma prática em torno de um objeto, mas que engendra um processo de associação livre e de produção de saber e de dialetização desse saber com esse momento de verdade, onde a gente tem inversões da transferência e momentos de interpretação, né? Essas subjetividades, para alguns chamadas então de subjetividades pós-traumáticas, né? Subjetividades que têm algumas características, por exemplo, a dificuldade crônica para produzir narrativas, a dificuldade crônica para contar a história da sua vida. E veja que isso é diferente de descrever os acontecimentos, né? Claro, a pessoa pode trazer as fotos, pode dizer, olha, contar e enumerar o que se passa com ela, mas narrar é diferente de descrever. Narrar é criar-se por meio da linguagem e criar experiências, né? Fechar o ciclo da experiência com a sua transmissão e testemunho para o outro. Por exemplo, quando a gente faz uma viagem, a viagem só se completa quando a gente volta e conta isso para os outros. Porque quando a gente conta, a gente se apropria do que aconteceu, a gente partilha o que aconteceu e a gente se transforma. A gente vira outro em relação àquele que a gente era quando foi e em relação àquela experiência que aconteceu nessa viagem. Bom, quantas vezes a Freud não comparou a psicanálise com uma viagem? Muitas, né? Então, quem não consegue estabelecer transferências, no fundo tem uma dificuldade para embarcar na viagem, né? Para entrar num laço com o outro. Isso tem, então, genericamente, uma causalidade localizada no excessivo funcionalismo da vida contemporânea, né? Subjetividades que se entendem como meros autômatos funcionais, né? Que precisam produzir e consumir, e que a experiência com isso vai se assoreando, ela vai se estreitando, ela vai se empobrecendo. Isso é uma teoria geral, vamos dizer assim, sobre o processo de individualização na modernidade. Agora, do ponto de vista da psicanálise, a gente encontra situações em que às vezes isso é extremamente passageiro. Por exemplo, na adolescência, né? Atender certos adolescentes às vezes é uma dificuldade, porque justamente a transferência ela tem uma certa dificuldade de se estabelecer, porque falar de si é muito arriscado, falar de si é muito angustiante, a intrusão e a formação de laços de intimidade ainda está muito, vamos dizer assim, instável com a proximidade da sexualidade que reemerge na pós-puberdade. Então, na clínica com adolescentes, é muito comum que a gente use filmes, literatura, que a gente use artifícios para fazer com que o sujeito embarque, se aposse de uma narrativa para, a partir daí, conseguir falar de si, né? Então, quando a pessoa não consegue fazer transferência, muitas vezes ela acha que não está fazendo, mas isso já é um tipo especial de transferência, um tipo de transferência baseado no seguinte: eu não consigo dar o que o outro espera de mim, eu não consigo responder o que o meu analista espera, eu não consigo fazer uma sessão tal como ela devia acontecer. Eu estou, então, identificado numa posição discursiva, de impotência, né? Mas que isso é uma transferência.
A fenomenologia desses quadros de fracasso de constituição de transferência é outra, né? Daqueles casos em que o sujeito fala, mas ele parece não recuar, não reverberar, não assimilar e não entrar no processo transformativo a partir do que ele fala e a partir do que o outro lhe diz. Dois trabalhos que parecem ter antecipado isso de maneiras um pouco distintas, né? O primeiro é da Júlia Kristeva, As Novas Doenças da Alma, da Rocco. Um trabalho excelente, onde ela vai mostrando essa mutação social, né, nas formas de sofrer e que teriam afetado a nossa potência para poder produzir transferências, né? E um outro trabalho de uma intelectual, não é uma psicanalista, mas americana, chamada Susan Sontag, Diante da Dor dos Outros, né? Por quê? Porque aqueles que não conseguem fazer transferência, em geral, têm um outro sinal associado. São também aqueles que têm uma dificuldade meio crônica em reconhecer-se no sofrimento alheio, em ter uma certa empatia com o sofrimento alheio, ou seja, transferir e partilhar um saber e, portanto, constituir um sujeito suposto a este saber que permita colocar questões, né, e introduzir uma certa transitividade na experiência de sofrimento, né, que vai fazer o sintoma ser indagado, né, que vai fazer o sintoma produzir efeitos de transferência, né? Como a gente já discutiu aqui, né, o que a gente trata na análise não é o sintoma em estado bruto, mas é o sintoma transferenciado, o sintoma analítico, é a versão transferencial desse sintoma. Quando não acontece transferência é porque esse sintoma, em vez de ser acoplado com uma questão sobre o saber, ele é resolvido por algum tipo de identificação ou de fechamento da demanda. São às vezes pessoas que têm muita dificuldade para pedir, né? Para pedir ou para descentrar o que elas querem do que elas pedem. Quem tem dificuldades com latidos que pedem coisas lá de fora, podem imaginar que também os animais fazem transferências, às vezes, porque estão na estrutura da linguagem. Entrar no canal YouTube e receber em primeira mão o nosso Falando Nisso, basta clicar aqui embaixo no Aqueronta Movebo.